Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão! Nesta videoaula a gente vai aprender sobre a paridade das funções, uma forma diferenciada para a gente classificar as funções, lembrando que a ideia de paridade é a ideia de um camarada ser par ou ser ímpar. Por exemplo, qual é a paridade do número 3? Ser ímpar. Qual é a paridade do número 0? Ser par. E essa mesma característica de par ou ímpar também conseguimos fazer para as nossas funções. E a gente vai ver qual a característica que essas funções têm que seguir para ser classificadas em par ou ímpar. Começando com as funções pares. Olha que bacana. A gente vai dizer que uma função é par toda vez que der certo essa característica aqui, olha. Independente do sinal da sua abscissa, o seu valor de y vai ser o mesmo. Ou seja, se eu trabalhar com um valor de x negativo, mas com a mesma ideia o seu simétrico x positivo, sempre obteremos o mesmo valor de y. Por exemplo, tenho aqui a função f de x igual a x ao quadrado. Eu te pergunto, quanto daria f de 2? Olha aqui. Se fôssemos calcular f para x igual a 2. Pedrinho, eu aprendi que função é substituição. Então faremos aqui 2 ao quadrado, que é o próprio 4. Agora, e se eu fizer f de menos 2? Será que esse resultado será diferente? Vamos ver, né, Pedrinho? No lugar do x eu tenho que colocar o menos 2. Então teríamos menos 2 ao quadrado. Bem, independente do sinal, se está com o expoente par, o resultado é sempre positivo. Então você percebeu que independente do valor de x que eu trabalho aqui, se esse camarada é positivo ou negativo, o y vai ser o mesmo? Eu não estou te falando que, por exemplo, se eu usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o resultado é sempre o mesmo. A minha ideia é sempre trabalhar com os simétricos, ou seja, um número e o seu oposto. Um número e o seu negativo. Independente se ele é positivo ou negativo, o y é o mesmo. Agora, graficamente, o que isso acaba trazendo para a gente? Acaba trazendo uma simetria em relação, aqui no caso, ao eixo y. Mas, Pedrinho, que ideia é essa de simetria? Simetria é como se fosse o seguinte: a gente consegue obter de forma espelhada um certo tipo de desenho. Por exemplo, na biologia eles falam que o ser humano tem uma simetria bilateral. Por quê? Se a gente traçar uma reta exatamente aqui no meio, o que a gente tem para o lado esquerdo, a gente também tem para o lado direito. Tirando a minha pereba aqui, né, meu sinalzinho aqui, mas a ideia é sempre essa. Traçou uma reta aqui, o que você tem do lado esquerdo, você também vai ter do lado direito. Beleza, amigão? Tranquilo essa ideia? E a mesma coisa ocorre, por exemplo, com os gráficos das funções pares. A partir dessa reta do eixo y, aparecerá de forma espelhada a mesma coisa do lado esquerdo e do lado direito. Você consegue observar isso de acordo com o gráfico dessa função do segundo grau? Veja que se a gente pegar um valor de x negativo e o mesmo correspondente aqui do x positivo, você vai preservar distâncias. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter esse camarada com essa mesma distância aparecendo aqui pra gente. E isso vai ocorrer em todo o gráfico em relação a esse eixo y. Então veja que a nossa ideia de simetria é a ideia de sempre preservar distâncias em relação à sua referência. Tudo bem? Aqui no caso, como em relação ao eixo y, esses pontos estão preservando distâncias. E sempre vai ocorrer em todo o gráfico de uma função par. Pedrinho, tem outros exemplos de funções pares? Claro, existe. Basta que seja válida essa relação aqui. Por exemplo, se eu calcular f de menos x, isso é a mesma coisa que menos x ao quadrado, ou melhor, o próprio x ao quadrado, porque o sinal não faz diferença. Agora, se você já estiver estudando para o vestibular da UNB, carreiras militares, já finalizou o ensino médio, há um outro tipo de função par muito conhecida, a função cosseno. Se a gente calcular o cosseno de um valor positivo, é a mesma coisa que calcular o cosseno do valor negativo, o resultado é o mesmo. Por exemplo, quanto é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Mas e se eu calcular o cosseno de menos 30? Também raiz de 3 sobre 2. Porque o cosseno é uma função
par. Independente do sinal do ângulo, o cosseno sempre vai trazer o quê? O mesmo resultado. E é isso que temos para essa função. Claro isso? Tranquilo? Lembrando que se tiver alguma dúvida, aqui abaixo você pode inserir que a gente responde sem problema. Se necessário, a gente grava até mais aulas sobre isso daqui. Beleza? Então vamos lá, continuando agora, falando da nossa função ímpar. Agora, qual vai ser a característica da função ímpar? Olha a continha que ela tem que resolver. Se você calcular a função para um x negativo, ela vai ser o correspondente do x positivo, só que com resultado mudando de sinal. Ou seja, você calculou a função para o x positivo, deu um valor. Quando você calcular para o x negativo, ele muda só o sinal desse resultado. Por exemplo, vamos dizer que você calculou f de 2 e esse resultado deu menos 8. Se você calcular f de menos 2, troca o sinal da resposta, ou seja, ela vai passar a ser mais 8. Percebeu essa ideia? Então mudou o sinal do x, muda o sinal do y quando você trabalha com funções ímpares. E o que isso vai acarretar para a gente? Também uma simetria. Só que essa nossa simetria vai ser em relação a quem? A origem do nosso sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, esse camarada é que vai ser o nosso ponto de referência. Tudo bem? Então veja que aqui a nossa simetria em relação a y, aqui a nossa simetria é em relação à origem, em relação a esse pontinho aqui. Agora vamos ver mais firme esse tipo de cálculo. Olha aqui, ó. Se eu tenho a função f de x igual a x ao cubo, me ajude. Eu vou calcular agora f para x igual a 3, só para a gente mudar um pouquinho. Se eu calcular para x igual a 3, isso aqui é a mesma coisa que 3 ao cubo, que está, ó, 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Agora, eu vou calcular f de menos 3. Está aqui, ó. F de menos 3. Se a gente fizer isso é o mesmo que menos 3 ao cubo. Está aqui, ó. Menos 3 ao cubo. E menos 3 ao cubo equivale a quanto? A menos 27. Agora eu te pergunto, qual foi a diferença daqui para cá? Você percebeu que mudando o sinal do x, a sua resposta no y também mudou de sinal? É o mesmo valor absoluto, de número é a mesma coisa. A única coisa que se altera aqui para a gente é o sinal. E sempre vai ocorrer isso para a função ímpar. Pedrinho, então significa que sempre que o x é positivo e o y é positivo, x negativo, y negativo? Não necessariamente. Porque se eu tivesse a função menos x ao cubo, se fosse menos x ao cubo, aqui eu teria menos 3 ao cubo, que daria menos 27. Aqui, nesse caso de baixo, eu teria menos 3 ao cubo, que no final das contas daria quanto? 27 positivo. Percebeu? Mudei o sinal do x, mudo o sinal do y na resposta. Diferente da par, porque independente de você mudar o sinal do x, o y continua o mesmo. Tranquilo essa ideia? Beleza isso? Só voltando aqui ao nosso exemplo original, tirando esses negativos aqui. Pronto, agora sim, voltando esse negativo. Pronto, bacana. Agora observe em relação a esse gráfico aqui, ó. Vamos tomar, por exemplo, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Eu não sei se dá para você perceber, mas você tem esse camarada de forma espelhada em relação à origem. Ou seja, a origem, ela sempre vai ser ponto médio. Ponto médio é aquele cara que divide no meio um segmento. Ele vai ser um ponto médio em relação a esses pontinhos aqui que você toma com referência. Então, novamente, você preserva distâncias quando você fala de simetria. Tudo bem? Só que essa preservação de distâncias agora é em relação à origem do sistema de coordenadas cartesianas. Beleza, amigão? Tranquilo isso? E isso é o que nós temos para falar sobre paridade na nossa função. Então, novamente, função par é aquela que f de menos x é igual a f de x, ou seja, mudou o sinal do x, o y continua o mesmo, e aqui a gente vai ter uma simetria em relação ao eixo y. Agora,
Se a gente falar de uma função ímpar, mudou o sinal do x, muda também o sinal do y. E aqui teremos uma simetria em relação a quem? A origem do sistema de coordenadas cartesianas, a origem do nosso plano cartesiano. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Bem, mas ainda não terminamos aqui as nossas ideias iniciais de função. Tem mais algumas coisinhas para a gente discutir, mas só na próxima videoaula. Beleza, amigão? Então, forte abraço e bons estudos para você. Valeu!